Após reuniões com a SEC, a Web3 Foundation comunica: Polkadot morfou para software. Você sabe o que é isso? Vem comigo e bora pro vídeo. Bom, as discussões sobre a regulamentação do mercado cripto estão ganhando cada vez mais força após a declaração do descontentamento do presidente da SEC, Gary Gensler, com o atual estado do cenário cripto. Em julho de 2022, ele disse que corretoras de criptomoedas que não cooperam com a SEC estão operando fora da lei e podem estar em risco de fiscalização. Em seu discurso, afirmou que dos quase 10 mil tokens existentes no mercado, a grande maioria são securities e que a oferta e venda desses tokens devem ser coberta pela lei das securities. Bom, mas o que é uma security? É uma forma de investimento regulada sobre as leis americanas, que pode ser classificado como bonds ou stocks, ações no nosso português. Desse modo, há regulações que protegem investidores. Em outras palavras, há regras específicas que necessitam ser seguidas. Até mesmo ativos digitais, eventualmente, podem ser classificados como securities, o que implica na necessidade de protocolos aderirem a determinadas regras operacionais alinhadas com a SEC. Porventura, um token for considerado security e for negociado em uma corretora descentralizada, uma DEX, há determinadas regras que necessitam ser seguidas nesse tipo de negociação, o que impacta no conceito de corretora descentralizada e coloca em risco o modelo operacional do DEP. Polkadot como software. Ela pode ser definida uma camada base de software para outras blockchains construírem sobre ela mesma. Assim, não há competição entre a camada 0 e as blockchains de camada 1, as chamadas parachains. A visão da Web3 Foundation sempre foi desenvolver uma nova versão da internet mais justa e melhor, em que usuários possam ser donos dos seus próprios dados, identidade digital e a propriedade intelectual virtual. E é por meio da tecnologia de Polkadot que essa visão será colocada em prática. O chefe do departamento jurídico da Web3 Foundation, Daniel Schimberger, diz que, desde o lançamento de Polkadot, nunca houve intenção de lançar uma security. O alinhamento do token DOT como software se deve a uma representação digital do direito de acessar e participar da rede como uma espécie de ferramenta. As utilidades do token DOT são segurança da rede via stake, participação na governança totalmente on-chain e assegurar vaga de parachain por meio do travamento do token. Há 3 anos, a Web3 Foundation e a SEC iniciaram uma série de reuniões que se mantiveram ao longo dos anos, com o intuito de manter um alinhamento para o compliance sobre as regras e sobre a posição da SEC sobre security. Em 2019, após um aperto na regulação, a SEC entendeu que todos os tokens emitidos depois de seu initial fundraising seriam considerados security. Entretanto, se um token perde as suas características de security ao longo dos anos, ele morfa e não é mais classificado como uma security. A captação de fundos pela Web3 Foundation ocorreu alinhada com as leis federais de valores imobiliários dos Estados Unidos. Ainda assim, mesmo que a visão de Polkadot e de que o token DOT não é uma security, a Web3 Foundation percebeu que, na visão da SEC, provavelmente ele seria classificado como security, pelo menos no momento da entrega do token aos usuários. Desse modo, 2 caminhos surgiram: focar no desenvolvimento da tecnologia de Polkadot de acordo com o compliance legal ou preparar-se para litígios judiciais. E foi aí que a Web3 Foundation decidiu afastar-se o mais rapidamente do enquadramento do token DOT das leis da security. O que fosse necessário para que o token DOT fosse ou se tornasse uma non-security, estávamos dispostos a fazê-lo. E assim, decidimos tentar aceitar a oferta da equipe da FinHub e da SEC para entrar e falar conosco. Uma das propostas elaboradas pela Web3 Foundation foi morfar o token de security para software. Vale ressaltar que a equipe da SEC foi muito solícita ao auxiliar a Web3 Foundation ao longo de todas essas negociações. Essa abordagem demandou um estrito alinhamento e cumprimento de leis federais de valores mobiliários dos Estados Unidos. Um dos pilares a serem cumpridos eram os comunicados com o mercado e com os stakeholders, assim como empresas fazem para seus acionistas. A afiliação, ou seja, não fazer parcerias com corretores ou formadores de mercado, boas práticas de comunicação, divulgação para investidores e excluir certos venture capitals. Chao, um dos colaboradores do protocolo de Polkadot, escreveu em seu Twitter que a Web3 Foundation teve que gerenciar a distribuição do token DOT, até mesmo excluindo grandes compras de fundos de investimento,
que só estão interessados em movimentos especulativos e propósitos financeiros. Era necessário certificar que certos indivíduos não possuíam grande parte da rede. Há alguns anos, a jurisdição da Suíça contrastou os Utility Tokens, Payment Tokens e Security Tokens. E essa é a abordagem que a Web3 Foundation entende para o DOT, uma representação digital do direito de acessar serviços ou utilidades digitais. Daniel, chefe do departamento jurídico da Web3 Foundation, acrescenta: se algum regulador ou legislador reivindicar jurisdição sobre o DOT no futuro, ficaremos felizes em conversar com eles. O processo funcionou antes, então podemos fazer de novo. Um dos aspectos que necessitou a maior atenção foram as abordagens de marketing. O modelo de Polkadot foi idealizado dessa forma desde seu design. Polkadot é um software construído para engenheiros e não um mecanismo de investimento institucional. O fato de Polkadot não ser idealizada com o intuito de criar uma moeda alternativa como o Bitcoin e tampouco um método de pagamento alternativo ao mundo real como a Ripple faz com que diferentes abordagens de marketing devam ser adotadas quando comparadas com outras blockchains. Podemos enxergar Polkadot como uma estação central de metrô de Nova York, uma vez que interliga diferentes pontos da cidade, e cada ponto possui seu valor intrínseco, como a Times Square, a Broadway, e ainda assim, Polkadot mantém o seu próprio valor agregado. Uma outra analogia da tecnologia de Polkadot é ser comparada com uma camada base da internet livre e aberta de protocolos, como o TCP, o SMTP, em que todos permitem o crescimento de terceiros que constroem utilizando seus serviços. Com bastante animação que toda a comunidade de Polkadot recebe o comunicado do anúncio da Web3 Foundation em 4 de novembro de 2022. Alinhado com o que compartilhamos com a SEC, temos o prazer de anunciar que o DOT morfou. Em nossa opinião, as ofertas e vendas de DOT não são transações de valores imobiliários e DOT não é security, é apenas um software. Há uma grande expectativa em toda a comunidade cripto que a própria SEC faça um comunicado oficial no ano de 2023 sobre quais tokens são considerados securities e tokens não securities. Bom, pessoal, o vídeo está chegando ao fim. Deixe seus comentários, peço que se inscrevam no canal. Tamo junto, fui!